Fala torcida, Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Já vou deixando aos créditos ao programa Os Donos da Bola, trazendo informações atualizadas do Vasco. Com a venda de Gabriel Peck, o segunda maior venda da história do Vasco, engrossou o caldo e Alexandre Matos foi buscar mais 2 novos jogadores para o elenco, somando aí 3 reforços de peso para o Vasco. Acompanhe a matéria até o final. Para você que ainda não é inscrito, já vou pedindo para você que se inscreva no canal, acione suas notificações, porque assim que você acionar suas notificações, a gente postando algum conteúdo, você já fica sabendo de tudo que está acontecendo com o Vasco. Deixa o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu? Então acompanhe a matéria até o final, que tá top. Que o Vasco perdeu o Gabriel Peck, né? Que para muita gente foi vendido por um valor muito legal, mas o talvez segundo, né? Ali atrás do Dinamite, ali na altura do Romário, um dos maiores ídolos do Vascão, o craque Edmundo, parece que não curtiu muito a venda do Peck, não. E numa entrevista ao Dieguinho do Futebolaço, no YouTube, canal muito legal, inscrevam-se, ele falou sobre isso. Primeiro, eu sou contra a venda de um titular, né? Um jogador que é voluntarioso, que tem muito a evoluir. Eu sou contra a saída do Peck, acho que vendeu muito barato. Acho que o Vasco é um dos que vende pior os seus talentos, as suas joias. E acho que, mas o pior disso tudo, na minha opinião, é que o Vasco não acelera processos. Não consegue lapidar os seus diamantes. E acho que o Peck é um desses diamantes. Tem tomada de decisões, mas eu acho que o Peck é muito bonzinho. Eu acho que ele devia ser um pouco mais rebeldezinho, sabe? Se fosse um pouquinho mais rebelde, talvez a rebeldia talvez fizesse melhor para a carreira. Esse é nosso Ed, o animal lá de Nikit também. Beijo pro Ed. Thiago, você que tá sempre ali pelos meandros de São Januário, você acha que o Peck tinha que ser mais rebeldezinho? Não acho que o Peck tinha que ser mais rebelde, não. Eu acho que o Peck ele conseguiu lidar muito bem em todas as passagens, todos esses momentos que ele viveu no Vasco. Porque o Peck, ele surge como uma grande promessa. Ele não entrega tanto no primeiro momento, ele sofre muita crítica e pressão do torcedor. Aos poucos, ele sempre manteve a cabeça levantada, foi conseguindo contornar isso dentro de campo e hoje ele deixa saudade pro torcedor, porque o torcedor não queria a saída do Peck, futebolisticamente falando. O Peck hoje ele é um titular, ele é um jogador que taticamente é muito importante para a equipe, ele recompõe sempre, fez a melhor temporada em relação à artilharia, com 14 gols, que ele nunca tinha feito isso em outra na carreira. Ano, né? Foi o melhor, talvez um dos melhores, acho que o Léo Jardim talvez o melhor jogador, mas ele ali também disputando, ele acho que nas últimas 4 temporadas, o Peck já tem 4 temporadas como profissional, essa foi de longe a melhor temporada do Peck. Agora, em relação à venda, eu não acho ela tão ruim assim, porque os valores são bons. O Vasco mantém 30% do passe do Peck para uma venda futura. O Peck é um jogador muito jovem ainda, vai jogar pré-olímpico com a seleção brasileira, e o Vasco vendeu por 49 milhões de reais, 10 milhões de dólares. Mas esportivamente, como é que repõe? O Vasco está contratando o Adson, que é um atacante que tem características um pouco diferentes da do Peck. O Peck é um jogador mais agudo, que vai na linha de fundo, procura sempre o gol ou pelo menos um passe ao fundo. Já o Adson, que a gente está vendo aqui na tela, é um jogador também de ponta direita, que é canhoto. Então quando ele vai chegando já para o fundo do campo, ele tem a tendência a cortar para dentro e procurar um passe alternativo. Não é aquele cara que vai na linha de fundo fazer um cruzamento. São características diferentes, mas também volta para recompor. Taticamente é importante porque é um jogador muito veloz, um jogador novo. Eu acho que assim, comparando a venda com a contratação, foi bom para o Vasco. O Vasco vende um jogador por 50 milhões de reais e contrata outro por 26. Coloca aí 24 milhões do bolso. Mas o senhor tá pensando só em número, candidato. O negócio é ele colocar não, porque eles vão ter características de jogar na mesma posição, vai recompor igual, talvez no último terço do campo talvez não seja exatamente o mesmo jogador. Precisa chegar primeiro. Claro, tem que jogar. Porque ele vai chegar com sarrafo muito alto. E não só isso, quando ele foi vendido para o Nantes da França, o Vasco tinha sido procurado para o Peck ser a primeira opção do Nantes. Aí o Vasco não vendeu o Peck, na época o Vasco não tinha interesse em vender, e aí eles contrataram o Adson. Portanto, até os scouts de fora enxergam os jogadores como alguma característica parecida. Seguinte,
O senhor tem muitas tatuagens, Rob Porto? Algumas. O senhor tem alguma secreta? Nenhuma. Tem alguma com o nome de ex? Não, tem minha mãe aqui tatuada. Ah, que linda. Ah, linda essa aí, muito legal. Então é o seguinte, tá dando uma polêmica no Vasco, porque o Cuejá é um baita de um jogador, mas alguns torcedores do Vasco, tá aqui, ó, tem os times que ele jogou aqui, tem o Al-Hilal, tem Deportivo o Cali. Deportivo Cali, Júnior de o Barranquilla, Atlético Júnior de Barranquilla e o Flamengo, obviamente. E aqui cabe a logo do Vasco, aqui cabe a logo do Vasco. Você deixaria de contratar um jogador do nível do Cuejá, que chega para ser titular, por conta de uma tatu? Claro que não. Claro que não. Mas isso daí eu acho que ultrapassa essa questão, né? Eu acho que a partir do momento que ele entregue dentro de campo o que ele foi, né? A intenção de trazer, de jogar, acho que não tem nada a ver, né? Você lembra do Louco Abreu, que jogava com aquela camisa cheia dos escudos, que ele passou pelos clubes todos, ele deixou de jogar, de se entregar para os outros clubes? Eu acho que não, né? Tô Não pensando o seguinte, né? Mas jogo do Campeonato Carioca, mando do Flamengo contra o Vasco, transmissão da Band, semifinal, começando do jogo, aí o Jair fala assim pro câmera, ó, fecha no escudo do Flamengo, aquele carinho do Jair, fecha lá, pô! Imagina. O Gabriel não tinha nenhum escudo do Fluminense, nem do Vasco, nem do Flamengo. É fogo no cabaré, Rob Porto. cara, eu acho que não. Eu acho que isso daí mostra apenas, né, que ele foi dedicado a esses clubes e que mostrou, né, a sua vontade por eles, né? Eu tento Cabe levar no pra Vasco, esse lado, assim. mas não botou do Shabab, não. Acho que talvez sejam os clubes que ele sentiu Mais foi mais identificação, vitorioso né? também, né? Ele foi campeão. Enfim, acho que é mais por De esse repente é só lado. quando termina, quando sai. Ou então não tem relação nenhuma com o Shabab a ponto de achar que tem que botar um O senhor Shababão aqui. faria uma Né? tatuagem em homenagem a alguém? Tô falando de Alguém? crush, não tô falando de família. Família não, de faz. não. Namorada, Não, de esposa, forma alguma. ex. Já veio relacionamentos acabarem, não tem necessidade nenhuma disso. Mas a tatu marca na pele. Por isso mesmo, a pele vai continuar comigo, Pra né? não esquecer o nunca. relacionamento nem sempre. Ó, Messi foi eleito melhor do mundo de novo. Isso tem um minutinho, tá gerando polêmica. Fala, torcida, vamos dar um salto da Band Esportes para SBT Esportes Rio, viu? Vou deixando aos créditos também ao canal SBT Esportes Rio. Vamos de Pedrosa, Venê, Casagrande, comentaristas, show de bola, trazendo informações, mais informações do Vasco para vocês. Acompanhe a matéria e deixe o seu like, valeu? Pensadas com 2 jogadores. Quer saber? Confere. Se preparando para o amistoso contra São Lourenço nesta quinta-feira, o Vasco está próximo de fechar com mais um reforço para a temporada. Apenas alguns detalhes separam a assinatura de contrato do volante Juan Esforza com a equipe cruzmaltina. Também fazendo pré-temporada no Uruguai, o técnico do Newell's Old Boys confirmou a saída da joia argentina. Forza sí, ya está hecho. Por un lado ganamos y por otro lado perdemos. Esto, la vida es así. Outra negociação em andamento é a do volante Cuéllar, ex-Flamengo. Disposto a reduzir o salário para jogar no Vasco, o colombiano já trabalhou com o técnico Ramon Dias no Al-Hilal. Além de convencer o jogador, Alexandre Matos depende do aval da 777 Partners para fechar o negócio. Para fechar o negócio, é um negócio? Como que a gente pode chamar essa relação entre Cuejá hoje e Vasco da Gama, Lucas Pedrosa? Vou te dar um exemplo aqui, e que a gente tem aqui um cara que sabe muito disso. Por exemplo, o Flamengo, antes de fazer uma proposta oficial a qualquer jogador, ele liga para os caras, ele pergunta, ele consulta. Isso faz parte do entendimento de mercado para você poder fazer uma proposta para aquele atleta. Então, o que eu sei do Cuéllar, como eu já falei aqui e já falei nas minhas redes diversas vezes, o jogador já se mostrou disposto a vir, já houve o contato da comissão técnica com ele para entender valores, para entender o investimento que precisa ser feito. Ele é muito fã do Ramon Dias, eles são caras que têm um entendimento ali, uma harmonia muito grande, não só do Cuéllar com o Ramon, mas com toda a comissão técnica do Vasco da Gama. Mas para você fazer negócio, para você fazer proposta oficial, você precisa do aval da empresa. Então hoje o Vasco ainda busca esse aval da empresa, é um pedido da comissão técnica, é um jogador que essa comissão entende como um cara que seria, digamos assim, um ponto final, pelo menos no time titular do Vasco da Gama para iniciar essa temporada. Então é um jogador que com certeza a comissão técnica vai brigar, entre aspas, para tentar trazer o Cuéllar até o fim.
Em relação ao Juan Esforza, eu acho uma contratação muito promissora. É um jogador de 21 anos que passou pela maioria das divisões de base da seleção argentina, que já estava jogando no Newell's Old Boys, que é um bom time lá, inclusive o time que revelou o Messi na Argentina. Então é um titular, é um cara que foi, como foi mostrado no VT, lamentada a saída dele. E hoje há um acerto verbal, há um documento assinado de intenção de venda e ainda faltam alguns detalhes para de fato Com ele, acontecer. existe uma negociação O acerto verbal, não é só negociação não, ele já aceitou vir para o Vasco, o Newell's Old Boys já aceitou também a proposta, agora o Vasco tem que dar alguns detalhes finais, alguns pedidos, questão de burocracia mesmo, para que esse contrato seja assinado. Não está certo ainda, porque só está certo depois que assina, mas está muito bem encaminhado, segundo a minha apuração. Vene, vê se... Vem, Pedro, vem. Que pode fazer as duas funções como volante, tanto o primeiro quanto o segundo, sabe acelerar jogo, sabe cadenciar quando é preciso. Essa experiência e esse entendimento da comissão, que também ligou para conversar com o Juan Esforza, que é algo de praxe do Ramon Dias, é muito interessante. Então acho que é uma contratação muito promissora. Vê se o povo vai entender bem aqui a minha comparação. Aí imagina só que a gente tem aqui nossa equipe aqui. Aí a gente tem um amigo que a gente acha muito bom. Sei lá, vamos chutar aqui o Brownie, queridão, bom comentarista e tal, e abre uma vaga aqui. A gente começa a telefonar, pô, Brownie, isso é um exemplo, tá? Aí Vene liga pra ele, Pedrosa liga, eu ligo, vambora, tal, pô, aqui é muito bom. Mas a gente precisa do aval do Big Boss. Perfeito. Ele precisa pegar um contrato do Silvio Santos, mandar pro Brownie, para ele assinar, para negociar. Aí existiria uma negociação. Mas enquanto só a gente telefona... É interesse. É um interesse. É exatamente isso que está acontecendo com o Cuejá. É uma vontade muito grande, eu acho que ali do Ramon, Emiliano e toda a sua equipe. Sim. E eles querem, entendem que esse jogador, ele vai ser o que eles precisam para começar 2024 até então. Só que o Vasco hoje tem a 777, como o Botafogo tem o John e como os clubes de SAF hoje têm. E até mesmo se não fosse uma SAF, Vene, teria que ter o clube ali dando aquele carinho com o presidente. Isso me lembra muito o caso Gabigol e o Corinthians, quando o presidente do Corinthians disse, não... Foi parecido? Parecido não, tá indo bem, só falta o ok deles. Do Gabigol e do Flamengo. Pô, é porque você tava de férias. Foi não, que nem, eu dei um exemplo aqui. Eu também quero sair com a Débora Seco, só faltou ok dela. Então, esse é o caso. Então, assim, eu acho que o torcedor vascaíno ele precisa entender isso, que hoje existe um dono. O dono é 77. Se o dono não quer, não adianta brigar. Nem é o caso de não querer. E eu posso até ser sincero, a partir do momento que você faz um investimento alto nesse jogador, que é basicamente da mesma posição, isso pra mim, olhando o cenário, não que eu seja a favor ou contra isso, mas olhando o cenário, diminui muito, drasticamente, a vontade da 77 em fazer um investimento para contratar o Cuejá. Porque seria esforço que vocês estão falando. É, né? Exatamente, porque seria dois grandes investimentos numa mesma posição. Eu acho que o Vasco não vai fazer isso, analisando o mercado. Repito, não sou contra nem a favor, não estou dando a minha opinião em relação a isso, porque se eu fosse dar a minha opinião, eu ainda prefiro o Cuejá, que para mim chegaria pronto para ser titular. O outro, teoricamente, é uma aposta. Então, assim, não tem jeito, o torcedor vascaíno, ele não tem por que ficar chateado. Ele precisa entender que hoje tem um dono, a 77, e ela entende que não vale a pena fazer esse investimento no Cuejá, pelo menos nesse momento. Mas não é nem que entende isso. O entendimento hoje estamos entendendo valores, a diretoria do Vasco aqui quer muito, o Alexandre Matos quer, o Lúcio Barbosa quer, a comissão técnica quer. O Cuejá ou o Esforça? O Cuejá. O Esforça está praticamente certo, é uma questão realmente de burocracia. Agora, em relação ao Cuejá, o que acontece? É um processo de convencimento. Eu vou dar um exemplo aqui qualquer, e o Vene sabe disso, porque também acompanhou muito a negociação. Para você fazer um investimento de 30 milhões no Adson, você tem que ter o aval da empresa, porque são 30 milhões de reais. Para você fazer o investimento no João Vitor, que é do Benfica, você tem que ter um aval da empresa. Só que antes de ter esse aval da empresa, ao invés de você gastar cartucho e falar assim, estamos querendo esse jogador aqui, vamos ver o que vai acontecer. Não, você chega para a empresa e fala assim, estamos com essa situação aqui bem encaminhada. A gente pode dar prosseguimento nisso aqui? Show. Porque é assim que acontece. O clube associativo é diferente da SAF. Você tem etapas, você tem processos, não tem jeito. E a gente pode ver esse exemplo seu que você falou no Fluminense e Botafogo e Vasco. É só você observar o movimento de contratação do Flu e também o que a gente pôde ver ano passado, que foi um time que performou e que esportivamente alcançou taça, mas que para um investidor
jamais ia montar um time daquele com Nunca, uma idade nunca. avançada, com investimento de grana alto. Não faz. Não faz. O Mas se movimento... você parar e analisar, se o cara estiver pensando em dinheiro, ele não tá errado. Não Entende? tá. Tem um bom Vene. ponto que você trouxe Depende. ontem. É. Mas qual é a garantia que ele vai ter de que vai ser campeão? Exemplo, ano passado ninguém botava o Fluminense como um dos grandes favoritos a ser campeão da Libertadores. Inclusive, ou até mesmo no debochavam. Campeonato Brasileiro. Sim, pô. A gente falava Muitas aqui, a imprensa pessoas. paulista debochava. Quem fazia isso é desconhecimento de futebol. É. Desconhecimento de futebol, porque o Fluminense sempre teve um bom time e depois que fez as contratações que fez, eu sempre falei aqui no programa, o Fluminense é Verdade. candidato a título. O Fluminense joga o melhor futebol do Brasil e é candidato a título. E eu vou te dizer, Vene, assim, se você for pensar por outro lado, o que um campeão da Libertadores fez com o valor do Nino? Fez com o valor do André? Fez com o valor do John Arias? Fez esses caras que, teoricamente, no mercado valiam X e hoje eles valem XX. Então, quando você é campeão, quando você chega longe, quando você tem uma equipe muito bem estruturada, você valoriza os próprios ativos que você tem, não só com garotos. Então, tudo isso acontece. Gente, o que a Copa do Brasil faz hoje? Ela é o campeonato que mais paga. Se você chegar longe nas finais da competição, se você chegar longe no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, é por fase. Então, investimento em futebol, como você foi muito bem, eu acho que nenhum investidor vai fazer o time do Fluminense. Mas eu acho que no caso da Só que 7-7, Pedrosa, eles entendem que eles conseguem... Quer dizer, é a minha opinião, isso não é informação não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eles entendem que montando um time com jovens e com potencial, existe a chance de título também. Não, eles estão errados. Então, eu também acho que eles estão errados. Falta experiência. E aí eu digo pra vocês uma coisa. A temporada de 2023 passa uma mensagem pro futebol brasileiro muito grande. Que é um time que tinha grandes jogadores que foram encontrados num scout, que hoje é a grande inteligência do futebol, que foi o Botafogo. Surpreendeu, porque ninguém esperava brigar por um título, né? Ninguém esperava o Botafogo brigando por um título. E o Botafogo brigou. Mas o momento em que ele patina é um momento em que falta jogadores experientes. Em contrapartida, o time que tocou, que foi o melhor da América, era um time com uma idade bem elevada. Sim. E entra naquele assunto que a gente tem sempre aqui, a mesma opinião nós três, sobre 35 anos no futebol hoje é velho? Depende do atleta. Não é mais. Então, pra dentro de 31 campo, não é velho. mais velho. Só que eu tô me botando no lugar do investidor, Eu da entendo 77. você. Pra ele, é velho se você pensar numa venda futura. Perfeito. Porque, de fato, não vai ter venda Claro. futura. O Campeonato Brasileiro ano passado deu um tapa na cara da 777 com essa política. O Vasco no primeiro turno tinha uma equipe extremamente jovem. O que aconteceu no primeiro turno? O Vasco praticamente foi rebaixado. Aí no segundo turno, o que eles tiveram que fazer? Verdade. Contratar jogadores acima de 30 anos para trazer experiência para que o Vasco pudesse aguentar o tamanho dos jogos do futebol brasileiro e toda aquela pressão. Então, eles não investirem em jogadores com 30, 31 anos com esse pensamento, o Vasco corre risco de novamente ter uma temporada fracassada, que eu não acredito por conta do Ramon Dias, mas por conta dessa falta de expertise no futebol. Eu já falei aqui, quem toma decisão técnica é o técnico e o diretor de futebol. A 777 não tem expertise de futebol, isso está muito claro. Quer um exemplo? Contrataram o Orediano por 20 milhões de reais, numa análise mal feita e que com certeza foi aprovado rapidamente pela 777. Sabe o que o Orediano vai fazer hoje? Sair do Vasco da Gama porque ele não quer mais jogar aqui. 20 milhões de reais. O zagueiro argentino. Capasso. Capasso. A É mesma verdade. coisa. Não é mais aproveitado. E eu vou dar outro exemplo. O Paulinho, que voltou pro Galo, ele estava pedindo cerca de R$1 milhão para vir pro Vasco, no caso, para voltar ao futebol brasileiro, que era um clube que ele tinha vontade de jogar de novo. E aí você gastaria com luvas e com o salário do Paulinho a mesma coisa que você gastou na transferência do Herediano. E você poderia ter um Paulinho aqui, mas o entendimento, a cabeça da 777 era outro. Quebraram a cara. Então tem que ouvir a comissão técnica. E a gente já definiu aqui neste programa. Nós não achamos jogadores de 30 e 31 anos velhos. Eu não Já acho, falamos. pelo amor de Deus. Não Falar acho do mesmo. Fogão. Salve, salve, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Venho trazendo mais uma informação do Vasco. João Vitor festeja a chance de atuar no Vasco. É um prazer vestir esta camisa. Já venho trazendo para vocês informações atualizadas. Já vou pedindo para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, acione suas notificações. Deixa o seu like e o seu comentário também. João Vitor, que ainda não atuou, e o Vasco apresentou sua primeira contratação para a temporada, que é o zagueiro João Vitor, e que o Vasco está lá no Uruguai, lá em Punta del Oeste, e no local onde ocorre a pré-temporada da equipe,
O clube já apresentou outros reforços, também o defensor paraguaio Robert Rojas, que já estreou lá na pré-temporada, ainda fez gol, né, estreou com o pé direito. E a contratação do zagueiro João Vitor pelo Vasco foi uma grande surpresa pelo alto valor e por ter sido vazada quanto já estava em estágio final. E em seguida o jogador indicou quais são os seus pontos fortes em campos. Separei umas palavras que João Vitor disse à imprensa. Minha principal característica é a velocidade. Isso é muito bom para um zagueiro, pois enfrentamos muitos ataques rápidos. Sou um jogador que não gosta de perder nenhum duelo, nenhuma dividida, nada, acrescentou João Vitor em entrevista. E é importante destacar também que, devido à sua velocidade, João também pode atuar como lateral direito. A versatilidade é um ponto em comum que chama a atenção das contratações do Cruz Maltino até aqui. E o paraguaio Robert Rojas, além de ser zagueiro, pode ser improvisado na mesma posição e até de volante. Ali na pré-temporada, ali no primeiro jogo, na estreia do Robert Rojas, ele jogou na lateral direita e fez o gol, né? Já o caso do atacante David, a primeira possibilidade de jogar é de ponta direita ou esquerda e até mais centralizado. João Vitor, aliás, pode ter conta de sua agilidade por praticar o atletismo antes de se tornar um jogador profissional. A influência de Ramon Dias para a chegada ao Vasco, que o defensor, aliás, de admitir que Ramon Dias é um técnico do Cruz Maltino que influenciou para que ele fosse para o clube. Por sinais, expõe alguns diálogos já com o comandante. Então aí umas palavras do João Vitor. Conversei com Ramon Dias, sim. Ele é um técnico, assim como o Emiliano, que é aberto a receber perguntas, tirar dúvidas, aconselhar e entre outros. Fazer um segundo turno espetacular com o Vasco, tenho certeza que vai ensinar muita coisa para mim por conta da história do futebol. Acrescentou mais ainda o jogador. Sou muito mais líder dentro de campo a respeito de como ele se apresenta ao gigante. Depois da experiência em Portugal pelo Benfica, o zagueiro também garantiu ter uma maior maturidade e hoje ele consegue ser muito mais líder dentro de campo e consegue ver algumas ações ali prever algumas ações do adversário dentro de campo. E vale lembrar também que o Vasco desembolsou 6 milhões de euros aproximadamente 32 milhões de reais na cotação atual para tirá-lo do Benfica. E apesar disso, a negociação pode ter um bônus de 2 milhões de euros ao clube português, graças a metas previstas em contrato. E se o defensor de 25 anos assinou o contrato por 5 anos ainda com o gigante da colina. E o retorno da proximidade com o Pitão no Vasco, que eles têm uma amizade muito desde a categoria, né, de base. E deste modo ele também citou que seu velho companheiro também interferiu positivamente para o desfecho da negociação. Disse ele em entrevista que a amizade com o Pitão começou no Corinthians. Hoje ele é um dos meus melhores amigos no futebol. Frequenta minha casa e quando seguiu a chance de vir, conversei com ele e ele disse que poderia vir de olho fechado. Disse que a torcida do Vasco é maravilhosa, concluiu. Então aí, Pitão e João Vitor, desde a categoria de base, já são amigos ali, já jogaram junto, da categoria de base do Corinthians, né? Que os dois foram revelados pelo Corinthians e agora atuam pelo Vasco. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário também, valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.